Sabemos que funções quadráticas e parábolas estão presentes em muitas situações do cotidiano. Mas como é possível obter uma função quadrática a partir de dados reais? A estrutura de uma ponte tem a forma de uma parábola. Sabe-se que a distância entre os pontos onde a estrutura está apoiada é de 30 metros e que esses pontos estão no mesmo nível. O ponto mais alto da estrutura está a 15 metros em relação à linha dos pontos de apoio. Qual é a equação da parábola associada a essa estrutura? Bom, nós temos então uma ponte. O ponto inicial nós podemos considerar como sendo o ponto 00. O ponto final corresponde ao ponto 30, 0. E aí no meio nós temos ali a altura máxima que corresponde a 15 metros, portanto nós vamos ter o ponto B dado pelas coordenadas 15 e 15. E o nosso objetivo então é determinarmos a equação da parábola associada a essa estrutura. A resolução vai ser feita da seguinte maneira: vamos considerar o ponto A, 0, 0, o ponto B, 15, 15 e o ponto C, 30, 0. E para obtermos a equação da parábola, nós vamos utilizar o GeoGebra. O site é www.geogebra.org. Inicialmente, nós vamos criar uma lista de pontos contendo os pontos 00, 15, 15, 30, 0. É importante colocarmos entre chaves e separarmos cada um desses pontos por vírgulas. Na sequência, vamos utilizar o comando polinômio. Dentro de parênteses, vamos escrever a palavra lista, exatamente como foi definida anteriormente. E com base no comando polinômio, nós vamos obter a função y igual a menos 0,07x ao quadrado mais 2x, que corresponde à equação da parábola associada à estrutura da ponte. Vamos ver agora no GeoGebra como é feito com detalhes essa resolução. No site do GeoGebra, nós vamos clicar em GeoGebra Clássico. No campo destinado à entrada dos comandos, nós vamos digitar a nossa lista. Para isso, vamos escrever a palavra lista, vamos colocar o sinal de igual e entre chaves nós vamos digitar os pontos relacionados ao nosso problema. Cada ponto será colocado entre parênteses. O primeiro ponto é o ponto 00, portanto nós vamos colocar 0,0. Para separarmos o próximo ponto, uma vírgula, o próximo ponto corresponde a 15,15, vamos separar por vírgula, mais uma vírgula e o próximo ponto 30,0. Vamos apertar Enter e digitar o comando polinômio. Dentro de parênteses, vamos escrever a palavra lista. Apertando Enter, nós temos a função quadrática associada à estrutura da ponte, menos 0,07x ao quadrado mais 2x. Uma casa de lanches comercializa um tipo de sanduíche e tem um lucro mensal associado ao respectivo preço de venda. Ao cobrar R$ 15 por unidade, o lucro mensal é igual a R$ 22.500. Quando o preço foi reajustado para R$ 19, o lucro mensal passou para R$ 29.700. Após um determinado período, o sanduíche passou a custar R$ 22, mas em vez do aumento esperado, houve uma redução no lucro mensal que ficou em torno de R$ 28.800. A partir dessas informações, obtenha a função que relaciona o preço do sanduíche com o lucro mensal e, em seguida, determine o preço que maximiza o lucro. Nós temos então os nossos sanduíches. Inicialmente, para cada R$ 15 por unidade, o lucro corresponde a R$ 22.500. Quando o preço foi de R$ 19, o lucro passou para R$ 29.700 por mês, e quando o preço era de R$ 22, o lucro caiu para R$ 28.800. Para resolvermos esse problema, nós vamos considerar o ponto A como sendo o ponto de coordenadas 15 e 22,5. Então 15 se refere ao preço de venda e 22,5 em milhares se refere ao lucro mensal. Para R$ 19, nós temos o Y correspondente dado por 29,7. E finalmente, quando x for igual a 22, o Y corresponde a 28,8. A resolução será feita pelo GeoGebra. Nós vamos criar uma lista de pontos contendo então os respectivos preços
com os lucros mensais associados a cada um desses preços. E vamos utilizar o comando polinômio para obtermos a função que está associando o lucro com o respectivo preço. A função é dada então por L de x igual a menos 0,3x ao quadrado mais 12x menos 90. E para obtermos essa função, nós vamos ver os detalhes feitos no GeoGebra. O primeiro passo é escrevermos a nossa lista de pontos e nós vamos utilizar o ponto para separarmos as casas decimais, então 15,22.5. O próximo ponto corresponde a 19 e 29,7. E na sequência, para um preço igual a R$ 22,00, o lucro é igual a 28.800, portanto 28,8. Apertando Enter e em seguida digitando o comando polinômio, dentro de parênteses vamos escrever a palavra lista. E com isso nós vamos obter a função que relaciona o lucro com o preço de venda do sanduíche. Menos 0,3x ao quadrado mais 12x menos 90. E o preço ótimo está associado ao vértice da parábola referente ao gráfico da função L de x. Então, para isso, nós vamos precisar dos coeficientes de x ao quadrado de x do termo dependente. Então, nesse caso A, coeficiente x ao quadrado é igual a menos 0,3, B, o coeficiente de x é igual a 12 e C, o termo independente, menos 90. E a fórmula do vértice é dada por xv igual a menos b dividido por 2a. Nós vamos substituir o b por 12, o a por menos 0,3. Nós temos então x vértice igual a menos 12 dividido por 2, que multiplica menos 0,3. Fazendo a multiplicação, 2 vezes menos 0,3 corresponde a menos 0,6. E finalmente nós vamos dividir menos 12 por menos 0,6. O resultado corresponde a 20, ou seja, R$ 20 é o preço que maximiza o lucro.